Essa é a minha cidade, um lugar repleto de histórias e com gente de verdade. Cada história, uma viagem. Vamos circular? Hoje vamos embarcar na história de uma grande personagem aqui da nossa cidade. Ela já recebeu o convite e deve estar nos aguardando. Quem vai pilotar a circular com a gente hoje é o Juliano. Quantos anos de Joca, Juliano? 2 anos. Que bacana! Então, passeios, excursões e transporte da sua equipe, fica a dica. Vamos de Joca? Se liga no bilhete de passagem do nosso convidado de hoje. Vamos circular pela cidade para um destino especial escolhido pela Mônica. Ela é empresária, casada e super dedicada. E aí, Val, vamos lá? Mônica, você e sua empresa fazem parte dessa linda história de Ponta Grossa. E como que você começou? Como que é para você estar em Ponta Grossa? Por onde você começou a trabalhar? Como que foi? Então, a Joca esse ano fez 21 anos de história já. A empresa foi fundada pelo meu sogro. E meu sogro é funcionário público aposentado. E ele que iniciou com os transportes da Joca através de meio sem querer, a gente fala. Ele trabalhava na UEPG e os professores pediram para ele comprar um carro para fazer o transporte deles para as filiais da UEPG. E aí ele comprou uma caravana na época, aí teve que abrir um CNPJ para emissão de nota e tudo, é assim que a Joca começou. E durante muitos anos ela ficou no transporte de professores e depois, quando meu esposo entrou na Joca, ele já entrou com o transporte de alunos. E aí foi só ali em 2010 que a gente entrou para o mercado corporativo, que é hoje o que a gente atende, né, o nosso forte, que é o transporte corporativo, as indústrias. Então a gente participa no dia a dia, né, dos trabalhadores de Ponta Grossa, tem muitos deles, né, levando eles para o trabalho, trazendo de volta para casa, com segurança, com conforto. A gente preza muito para que esse trajeto que eles fazem diariamente não se torne cansativo, mas que seja um local que eles descansem, que eles possam entrar no carro, descansar num carro limpo, confortável e seguro principalmente, né? E Mônica, é claro que muita coisa mudou desde que a Joca se iniciou até agora, mas a gente vê remete muito àquela sensação de que ônibus é para trabalho pesado. Como que é para você, uma mulher administradora dentro de uma empresa de ônibus? Então, Val, a gente tem desafios diários, né? E nosso time é 90% masculino, né? São homens, mas eu não considero assim um trabalho pesado, né? Bem pelo contrário, é lógico que eu vou defender meu peixe. Eu entendo como um trabalho até elitizado. Eles trabalham bem uniformizados, bem charmosos dentro do veículo, tem ar-condicionado. Então eles têm que ter muito cuidado, eles têm que ter cursos de direção defensiva, eles transportam pessoas, né? Transportam vidas. O que a gente tem é um time muito masculino, né? As mulheres ainda têm algumas dificuldades em entrar nesse mercado, mas graças a Deus é o nosso trabalho, a gente tem conseguido aumentar o time feminino. Então, hoje nós estamos com um time feminino bem legal e a ideia é que ele possa crescer, que elas possam crescer junto com a gente. E é isso, são desafios, né? Tá, e conta pra nós, você já se imaginou antes trabalhando, administrando uma empresa de ônibus? Não, nunca. Na verdade, meu sogro já trabalhava, meu esposo trabalhou por muito tempo e eu não procurava nem saber como que funcionava, quantos carros tinham. E às vezes ele brinca até comigo que eu não sabia nem para onde ele ia, porque no começo ele era motorista também. E às vezes ele viajava e me falava, onde é que ele tá? Eu falava, não sei. Eu não tinha muita curiosidade. E entrei na Joca também meio sem querer. Foi no momento assim que precisava contratar alguém, e daí de última hora ali as crianças já estavam numa idade escolar, vai você, para me ajudar com os papéis.
Só que foi uma paixão daí, né? Eu entrei e aí comecei a acompanhar o dia a dia da empresa e eu foco muito em pessoas. Eu comecei a gostar muito das pessoas, do time, e aí não teve volta. Uma paradinha aqui no coração da Nova Rússia, onde fica a TRC Shopping, com 2 lojas na cidade para oferecer os melhores produtos para sua casa e sua empresa. E a TRC trouxe um presente para a Mônica. Obrigada, adorei. Agora bem entre nós. Conta pra nós um pouquinho sobre o carro A Bestinha Azul. Essa foi a primeira. E essa bestinha azul, a curiosidade, é que ela ficou durante muitos anos com a gente, porque a gente não tinha carro. Então a gente usava a bestinha azul da Joca como carro pessoal também, né? Nosso, particular. E aí nosso primeiro filho nasceu na época dessa bestinha. E eu lembro que a gente colocou atrás até um adesivo com o nome dele, assim, a bordo, né? Tipo, nada profissional, mas era nossa também, né? Então é um caso de amor com ela. Até meu sogro vendeu e há pouco tempo depois ele falou, se eu achasse de volta eu ia comprar de volta, porque foi uma relíquia, né? A nossa primeira bestinha. Marcou então muita história. Falar de Mônica é impossível não falar de BNI, né? Então muitas pessoas talvez que estejam circulando conosco não entendam, não conheçam essa ferramenta poderosa. Mas como que o BNI transformou você como pessoa e seu profissional? Então, o BNI realmente foi muito transformador, na nossa vida profissional principalmente. No princípio eu não entendia o que era aquele grupo, mas eu fui apresentada ao BNI através de uma pessoa e ela me disse, olha, pode dar tudo certo, porque quando eu entrei no BNI em dezembro de 2019, foi exatamente o mês que nós estávamos à beira da falência. Então, assim, a empresa veio vindo ali de 2010 até 2019, trabalhando basicamente com um contrato único. E aí, nesse ano, a gente perdeu esse contrato de uma forma muito ruim, e isso fez com que vivêssemos a primeira crise, assim, o primeiro momento de desespero, de choro. E aí apareceu o BNI, apareceu uma pessoa, me apresentou um grupo de empresários que se ajudam e, através de referências, com muito networking. E eu resolvi apostar nessa ferramenta que foi realmente transformadora. Hoje, se eu for te falar assim, o que a gente já cresceu até hoje, muito disso, eu diria que 80% do nosso crescimento veio através de referências do BNI. Como é importante nessas ferramentas, então, para conhecimento até de quem não conhece, né, procurar conhecer um pouco mais também. Agora vamos mudar totalmente a nossa linha, vamos falar um pouquinho. Você é uma ótima empresária, administradora, a gente já vem conversando sobre isso, né? Só quero saber, quando o sol se põe, entra em ação a mãe. Como que é? Você é muito família? Então, esse é um desafio também muito grande, né? Conciliar, né, o profissional e o pessoal e ser mãe. Quando eu engravidei do meu primeiro filho, eu tomei uma decisão que foi parar com a minha vida profissional e cuidar dele. Eu precisava ser mãe em período integral, eu precisava viver esse momento. E eu consegui, graças a Deus, né? Durante 7 anos eu fiquei em casa sendo mãe em período integral. Não parei de trabalhar, parei de estudar e fui ser mãe. Então, assim, esse período para mim foi muito importante, né? Estabeleceu os laços que eu tenho hoje com os meus filhos. Então, se hoje eu não consigo estar tão presente... Eu vou chorar. Se hoje eu não consigo estar tão presente na vida deles, eu creio assim que eu deixei isso muito forte lá atrás. Então eles entendem, eles são muito compreensivos, assim, em momentos que eles sabem que eu não consigo estar perto, mas eles sabem o amor que a gente dedicou e o tempo que nós tivemos juntos, os primeiros passos, as primeiras palavras, eu pude acompanhar cada detalhe, sabe? Então isso foi bem gratificante, assim, foi muito bom. Foi a melhor escolha. Não, eu ia até comentar, né? Eu vi uma foto dos seus filhos de escoteiro. Gente, eles são lindos, são uma graça. Esse é o ministério que eu amo também, da nossa igreja. Então eles participam tanto do clube de aventureiros quanto do clube de desbravadores. E eu acompanho os dois ministérios, adoro. É algo que me faz muito bem, né? Falar de Jesus e compartilhar Jesus com as pessoas também, de berço a gente fala, né? Desde que a gente se conhece por gente. Então nos conhecemos na igreja, as famílias já se conheciam.
E aí estamos aí até hoje. Que bom, que bom. Agora eu vou aproveitar também e fazer um comentário breve. Gente, a gente viu uma foto dos teus filhos de escoteiro. Gente, eles são coisa mais linda. Parabéns pelos filhos. Obrigada. Muito lindos. Eles são. Então, a gente sabe que você trabalha muito, mas tem horas que é necessário dar aquela paradinha. O que você gosta de fazer? Gosta de sair com a família? O que você gosta? Então, eu tenho vários escapes. Eu aprendi a desacelerar. Eu falo que eu aprendi na marra, porque a gente só aprende, Mônica, né? Eu só aprendo com os erros. Normalmente, tudo na minha vida foi assim, né? Primeiro eu dou um tropeço para depois ver, não é por aqui, é por ali. E o desacelerar foi assim, né? Meu corpo começou a dar sinais de que as coisas não estavam legais e a gente acelerado naquele ritmo intenso. E então, através disso, da saúde, de algumas questões com as crianças também, eu resolvi dar uma desacelerada. Então, esse ano está sendo bem diferente, assim, eu consegui... eu tenho 2 ministérios na igreja que eu participo, que é dessa foto que você falou, que é o Ministério dos Bravadores, dos Aventureiros, que é algo que me faz muito bem, que é falar de Jesus para as crianças, é compartilhar, é acampamento, fogueira. Isso eu gosto bastante, é uma coisa que me completa, que me faz bem, né? E eu posso estar com os meus filhos nesses locais, então isso é fantástico. Gosto muito de sair tomar um café. Eu falo que esse é um convite que eu nunca recuso. Eu posso estar no meio da tarde, naquele dia, se alguém falar, viu, vamos tomar um café? Vamos. É basicamente uma prioridade. Gosto de ir na academia, então tem algumas coisas, esse ano eu consegui me organizar nesse sentido. Então eu dei uma desacelerada legal, assim, tiro sempre um meio período da semana para ficar com um dos filhos e o outro para ficar com o outro. Então isso tem sido muito legal também. Então hoje, por exemplo, eu fiquei com o mais novo, de manhã. A gente ficou assistindo filme, ficou deitada no sofá, abraçadinha, sabe? Então esse tempo tem sido muito rico. E graças a Deus eu consegui organizar para que pudesse curtir mais eles, né? E dar essa desacelerada que a gente precisa. Porque, na verdade, a carga sobre o empresário é uma carga muito grande, né? É uma responsabilidade muito grande de tudo e todos. Eu brinco às vezes que eu preciso de alguma coisa assim inútil ou fútil, assim, para assistir, para ver, para ler, para sair, desligar um pouco aqui, porque é sempre muita responsabilidade, é sempre muito grande, é sempre muito intenso, né? Então eu encontrei várias formas de desligar. Que bom. E conta aqui pra gente, você é linha dura assim em casa também? Como que é cuidar do maridão e dos filhos em casa? Não, eu sou bem tranquila, eu sou um amor, mentira. Não, mas no geral eu sou bem tranquila. Eu não me considero briguenta. Sou bem calma com os meninos, com o meu esposo também. Eu sou bem tranquila em casa. Não sou, acho que a mesma coisa que eu sou na empresa, eu sou em casa também. E lá na empresa, assim, para me tirar do sério, é nível master, assim. Porque normalmente eu consigo manter a calma. Pra você, qual que é o significado da família? Ou melhor dizendo, da sua família? O que a sua família significa pra você? Olha, difícil. É difícil falar deles porque eles são tudo, né? Acho que essa palavrinha pequena diz a grandeza, né, do que eles são para mim. A minha família, meus filhos, meu esposo, o nosso lar. Eu falo que, às vezes eu brinco com meu marido assim, que a gente tem uma bolha, né, e que eu quero ficar para sempre dentro daquela bolha com as pessoas que eu mais amo e mais importo nesse mundo. Então eles são fundamentais. Acho que para qualquer decisão que a gente toma, tudo que a gente faz é sempre focado e pensando na nossa família, né? No bem-estar da nossa família. Que lindo, é muito bonito de ver essa relação. E a gente percebe também no decorrer dessa entrevista que você cita muito da sua fé, né? E a gente percebe também, a gente já acompanhou algumas passagens com você, sobre uma passagem que você leva consigo, que é Josué 1:9. Conta pra nós o que esse trecho significa pra você. Então, ele foi muito marcante. Especialmente na Joca, né? Então eu sempre, quando eu vou falar da Joca, esse texto é o que me vem à mente, né? Seja forte e corajosa, seja forte e corajosa, porque quando a gente entrou na nossa primeira crise, éramos nós dois, né? Na direção. Então, além de estarmos na direção da empresa, nós tínhamos um casamento também e 2 filhos. Então foi um momento muito difícil, porque as dificuldades eram na empresa e em casa, a gente não conseguia, chegou em casa e acabou. Então foi uma fase muito difícil, em que eu questionei muito a minha fé, porque eu pensava, por que tudo isso estava acontecendo, né? Por que estava tudo desabando, por que a gente estava falindo, por que Deus estava permitindo que aquilo acontecesse.
Então eu lembro que num belo dia eu recebi esse texto, eu não me lembro de quem foi no WhatsApp, e eu imprimi e coloquei na frente da minha mesa. Então todos os dias eu olhava para aquele texto e eu lia: seja forte e corajosa, onde você estiver eu estarei também. E isso foi me fortalecendo e me fez vencer esse momento, né, esse momento difícil, em que eu me lembro de acordar várias noites, assim, observando o sol nascer e pensando, mas por quê? Mas por quê? E hoje eu vejo, assim, que foi a melhor coisa que poderia ter acontecido. Porque se nós não tivéssemos passado por aquela fase, nós não teríamos nos reinventado, nós não teríamos visto o quanto Ponta Grossa tem de potencial de crescimento, de indústria, não teríamos... A gente foi de uma cooperativa para uma multinacional, para outra multinacional, e assim fomos caminhando. E isso não seria possível se não acontecesse isso, porque nós estávamos numa zona de conforto. Nós nem cogitávamos esse crescimento que nós vivemos hoje. Nem passava pela nossa cabeça. Estava bom, estava tudo indo bem e ok. Então foi uma virada de chave. Hoje eu entendo assim que Deus deve ter pensado, nossa, eu estava fazendo tudo isso para eles, né? E eles estão com medo e inseguro, mas faz parte, né? Acho que a gente é tão pequenininho, né? Então falar de fé, eu penso que por mais que hoje eu diga que sou uma mulher de fé, às vezes a gente, quando passa por alguns momentos que a gente é provado, né? É verdade. E como que você procura passar os seus valores através do seu trabalho? Então, a turma brinca muito lá que eu sou mais psicóloga do que qualquer outra coisa. Eu gosto muito de conversar com as pessoas. Então, a nossa turma, sempre que precisa, entra na minha sala, senta, conversa. Meu esposo brinca até, às vezes ele fala, tanto o marmanjo senta na tua frente e chora. Fala que é um consultório, basicamente. Então, eu procuro passar muito do que eu acredito, do que eu sei para as pessoas. Ajudar, orientar mesmo no trabalho, olha, faz assim, posso te dar, eu sempre peço a permissão, né, posso te dar um conselho? Assim é melhor, você vai por um caminho melhor, cuidado com esse tipo de pessoas. E eu gosto muito de conversar, eu gosto muito de gente, eu falo que meu foco é sempre pessoas, então ao mesmo tempo que isso é muito bom, tem um lado ruim também, porque a gente se decepciona um pouco mais, você sofre um pouco mais pelos outros, mas a gente vai amadurecendo. Eu vejo assim que hoje eu amadureci muito profissionalmente, né? A gente fez alguns treinamentos juntas, inclusive, alguns cursos, e isso me trouxe um amadurecimento muito grande. Mônica, você já percebeu que aqui na Circular, quem decide o destino é o convidado. E onde que você decidiu? Qual que foi teu destino e por que você quer ir lá? Então, eu escolhi a casa que eu morei durante muito tempo na 7 de setembro. Porque eu poderia ficar o dia inteiro falando aqui, mas eu vivi muitos momentos importantes nessa casa. Momentos que marcaram minha vida, muitos deles positivos, a grande maioria. Foi ali que foi meu início de casamento, os meus 2 filhos nasceram naquela casa, a Joca começou todo um crescimento também ali naquela casa, no escritorinho na frente. Então, a gente viveu muita coisa lá. A primeira imagem que eu tenho dessa casa não foi assim a melhor, mas assim, era a casa da minha avó. Minha avó faleceu semana passada, muito recente. Mas quando eu vim pra Ponta Grossa de novo, né, porque eu nasci aqui, cresci aqui durante um período, depois fui pro Maranhão. E aí quando eu voltei a Ponta Grossa, eu fui morar com os meus tios e minha avó já morava nessa casa. Então eu conhecia essa casa sendo da minha avó. E era uma casa que eu ia de vez em quando. E ali, durante um período, houve um desentendimento. E aí eu me lembro como se fosse hoje, eu cheguei, apertei a campainha, minha avó abriu bem cedinho, assim, ela tava com roupão. E eu falei, vó, preciso morar aqui. Ela falou, não, você pode vir. E aí eu morei 1 ano antes de casar com a minha avó. Pude curtir ela bem nesse ano, né? Agora, como ela faleceu no sábado, então a gente começa a recordar memórias, né? Eu vivi momentos muito felizes ali com ela e com meu avô. Hoje, nenhum dos dois mais estão aqui. E um dia eu fui pedir pra minha avó para que ela me ajudasse a alugar um apartamento, mas o valor era horrível, não vou nem falar. Eu só posso pagar tanto. E aí acho que ela ficou com dó. Na época ela falou assim, ó, minha casa tá fechada lá, ela já tava morando num apartamento. Ela falou, pode morar lá. E aí nós fomos, a casa já estava inteira mobiliada, com a mobília dos meus avós. E nós fomos morar. Então ali que a gente começou nossa vida de casado, de verdade, né? Foi naquela casa. Então ali a gente comprou a primeira televisão, o primeiro sofá, a primeira mesa, sabe? Então a gente tem muita história de lá, era uma casa muito antiga.
Eu lembro assim que tinha bastante cupim, porque era forro de madeira. Quando chovia era aquela correria de bacia, porque tinha muita goteira. Mas são esses perrengues que nos uniram, que hoje a gente ri, lembra, né, e dá risada. Mas assim, foram memórias marcantes. Meus filhos nasceram nessa casa, brincaram, cresceram. Ela tinha muito espaço, é uma casa antiga. Então ela era bem comprida, assim, tinha um quintal no fundo, tinha árvore de mexerica, de limão, tinha laranja, tinha uma hortinha que minha avó cuidava. Então assim, são memórias muito positivas de lá. Então, eu gostaria de agradecer a Mônica, né, por essa viagem. Foi um prazer viajar com você no dia de hoje. E que bom que tu trouxe várias lembranças, a gente pôde conversar bastante. E muito obrigada. Eu que agradeço a oportunidade, Val. Eu não sei o que eu respondo nessa. Onde está a TRC Shop? Ai, meu Deus! É que eu tô. TRC, com produto. Não, calma. Ai, meu Deus! Coração da Nova Rússia, onde fica a Shop. Meu Deus! Deixa eu fazer as contas aqui. De casar. Eu vou repetir a pergunta então.